Imagina se você vivesse num mundo onde você não precisasse de dinheiro para nada e que tudo que você pudesse ter fosse liberado, acesso. Será que você teria desejo de conquistar alguma coisa, de ter alguma coisa? Por que eu tô falando isso? Porque a palavra para desejo em hebraico, ela tem a mesma raiz da palavra para dinheiro, que é kesef. E alguns rabinos judaicos, eles usam essa metáfora justamente para poder explicar a essência do dinheiro. O dinheiro, ele não é material, ele é emocional. Ele só se manifesta através do objeto chamado cédula. Mas o dinheiro, ele é a expressão da vontade, é a expressão do desejo. Então, eu acho interessante que eles usam uma analogia, né? Uma explicação muito legal, que é de um palestrante que foi fazer uma palestra gratuita numa faculdade. E lá ele chegando, se apresentou para os organizadores, e os organizadores perguntou para ele se estava tudo bem, se estava tudo certo, e aí ele pediu o cheque de 10 mil reais. E aí o organizador perguntou para ele: ué, mas você não disse que a palestra é gratuita? Ele falou: mas mudei de ideia, eu só vou palestrar, só vou subir no palco para poder falar se você me der um cheque de 10 mil reais. E aí eles ficaram sem jeito, sem entender do que tinha acontecido, e acabaram preenchendo um cheque, entregaram para ele o cheque, e ele fez a palestra. Foi uma das melhores palestras da faculdade até então. E depois quando finalizou a palestra, ele chegou até os organizadores, pegou o cheque e entregou o cheque de volta. Ele falou: realmente a palestra era gratuita, mas quando você palestra com 10 mil reais no bolso, a energia é totalmente diferente, né? E isso leva a entender o que também? Que dinheiro, você ter o recurso necessário para suprir, para alcançar o teu objetivo, o teu sonho, ele te dá uma sensação de poder, uma sensação de realização. Embora o dinheiro não seja algo que realmente traga realização por si só, não é o dinheiro, a espécie, a cédula, o quanto você tem no banco, mas é o que ele representa naquele momento para você. Às vezes você tem um sonho de comprar uma casa, mas você não tem o dinheiro, mas você consegue um financiamento e compra uma casa e te deixa realizar. Às vezes você não tem dinheiro para comprar um computador que você precisa para trabalhar, mas aí você consegue esse recurso e você consegue comprar o computador. Você entende que dinheiro é o meio? O dinheiro, ele não é a finalidade, ele é o meio que você usa para você conquistar aquilo que você quer. Então isso quando eu entendi isso, muita coisa desmistificou no meu coração e na minha mente também, porque eu tinha muita crença limitante a respeito de dinheiro. Em 2009, quando eu entrei na carreira como corretor de imóveis, fiquei até 2016. Foram épocas de altos e baixos na minha vida, mas não foi por falta de ganhar dinheiro, porque eu ganhei muito dinheiro. Eu tive a oportunidade de construir um certo patrimônio, principalmente de investimentos. Na época eu cheguei a ter 1,5 milhão de imóveis, investimentos em imóveis na época. Mas eu tinha muitas crenças limitantes por conta da religião.
Na época, eu não era uma pessoa que gostava muito de ler, de buscar conhecimento, de ler a Bíblia, principalmente, e de orar, sei lá, pedir para Deus direcionamento por certas coisas. E também não tinha tanta informação como existe hoje. A internet, ela não era tão desenvolvida quanto é hoje, né? Então eu comecei a buscar, comecei a sofrer algumas questões. Várias vezes eu começava um mês assim, quebrado, devendo aluguel, devendo tudo. Ganhava meu dinheiro, e não era pouco. Tipo, tinha meses que eu entrava zero, chegava dia 20, tinha 30 no mês, tava com 20 mil, 25 mil na conta de comissão livre. E isso me deixava... Eu pagava minhas contas, né, fazia meus compromissos, mas isso me deixava aflito, porque na época, por conta da religião, eu sempre quis muito estar muito próximo de Deus. Eu achava que isso era um impedimento de ser abençoado por Deus, de alcançar graça de Deus, misericórdia de Deus. Por quê? Porque eu ouvia muito, né, na igreja, que o dinheiro era a raiz do mal, né, que o rico não enriquece de forma lícita, só de forma ilícita. Então, fora muitas coisas, né, que a gente sempre escutou de familiares, de amigos, e só é rico roubando. Então, assim, essas coisas entravam em conflito na minha cabeça, na minha mente. Então, entendendo, e por conta disso, eu começava a conflitar quando eu recebia dinheiro, que ficava o dinheiro na conta, sem utilidade daquele dinheiro. Eu não entendia sobre investimentos, eu não entendia o que eu poderia fazer. Então, o que eu fazia? Eu saía caçando situações para poder pegar esse dinheiro e empregar. De que forma? Alguém precisava de dinheiro emprestado, eu não emprestava, eu dava o dinheiro. É incrível, mas muitas vezes eu vi uma pessoa, visitava um amigo meu, um conhecido meu, e ele estava com pouca comida dentro de casa, às vezes estava desempregado, estava sem emprego, sem previsão de arrumar um trabalho. Eu ia lá no mercado, fazia uma compra e mandava entregar, sabe? E não que isso seja ruim, isso faz parte, né, eu acredito que hoje mesmo, eu tendo condições, sem sombra de dúvidas, faria isso, mas não da forma deliberada como eu fazia antigamente, porque por várias vezes ajudava amigos meus, conhecidos meus, e fazia esse trabalho, e no fim ainda acabava sendo afrontado por eles, humilhado por eles, dizendo que não precisavam da minha ajuda, de alguma forma ou outra eles acabavam descobrindo. E assim era ruim, porque eles começavam a jogar na minha cara, dizendo que eu era muito aparecidinho, muito amostradinho, querendo dizer que eu era o riquinho e que eu conseguia bancar todo mundo. E era um negócio complicado. Mas aí depois que eu comecei a entender, né, que eu vi esse rabino, o Rabino Dudu, né, aqui no YouTube mesmo, e ele explicou sobre isso, e foi interessante porque eu comecei a acompanhar o raciocínio judaico do dinheiro, e comprei um livro para ler chamado O Guia Judaico da Administração Financeira, de um judeu daqui de Brasília. Ele é um funcionário público, se não me engano, do Ministério do Trabalho. E aí ele escreveu esse livro, ele é da Adventista do Sétimo Dia. E o interessante é que esse livro foi o suficiente para poder quebrar todo o preconceito que eu tinha a respeito do dinheiro. No livro ele faz uma menção semelhante a essa, né, uma questão dessa, não explica assim a respeito do conceito judaico e tal, mas ele fala sobre a forma como o judeu enxerga o dinheiro. O que o dinheiro é na visão do judeu? Ele é a manifestação da fé dele. Ele é a manifestação natural da sua fé, porque a manifestação natural da fé se manifesta pela vontade, e a vontade se emprega
em recurso, e o recurso ele é destinado para as vontades pessoais e também para o crescimento da manutenção dele, do desenvolvimento pessoal e do crescimento do reino de Deus. Inclusive, o dízimo para eles é algo que é inegociável, né? É a tzedakah, que eles chamam, que é a oferta de justiça social. E existe uma diferença muito grande do dízimo dele para o nosso? De certa parte, sim, porque o dízimo para o judeu, ele tem uma finalidade de realmente ajudar as pessoas. E aqui, da religião cristã, evangélica ou católica, ela é para suprir as necessidades do templo, ajuda logo assim as pessoas, mas a gente vê muitas pessoas enriquecidas, muitos pastores principalmente enriquecidos por conta do grande valor do dízimo que as igrejas, dízimos e ofertas, né, que as igrejas elas recebem. Então, o que o dinheiro representa em si? O dinheiro representa em si a manifestação do teu coração, do teu desejo. Por isso que Jesus fala o seguinte, que para não amontoar tesouros na terra, mas se amontoar tesouros no céu, fazendo referência ao reino. Por quê? Porque ali onde está o seu dinheiro, ali estará o seu coração. Já fazendo menção justamente essa analogia de Kesef, que é a raiz para dinheiro, é a mesma raiz para desejo, para amor, desejo, vontade, emoção, né, envolvida a posse, né? Então, onde tiver o teu dinheiro, ali estará o teu coração. E depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber que dinheiro, na verdade, é uma semente. Dinheiro é uma semente que Deus te entrega, e toda semente ela tem um poder de crescimento. Mas para que ela tenha o crescimento, ela precisa ser empregada no lugar correto. Você pode usufruir a semente para uso próprio, para alimento próprio. Você pode pegar essa semente e fazer negociações com ela, comprar bens, negociar terras e fazer tudo mais que você queira de adquirir bens com ela. E você pode também utilizar essa semente para semear novamente no campo, para que essa semente transborde em novas árvores, né? Cresçam novas árvores, essas árvores deem novos frutos, e os frutos te deem novas sementes, que já é a parte dos investimentos, né? Então tem toda essa questão. O que eu acho interessante é o seguinte: muitas das vezes a gente tenta encontrar um sentido para o dinheiro, e às vezes a gente acha que o dinheiro ele vai ser aquilo que vai dar sentido para a nossa vida. Mas a grande questão é que tudo que você precisa e tudo que é o mais importante para você não te custa dinheiro. Ela é de graça. E só que ela exige comprometimento. Ela exige trabalho. Ela exige dedicação. O dinheiro pode comprar o melhor sexo, mas ele não vai te dar um amor verdadeiro. O dinheiro ele pode comprar a melhor casa, mas ele não vai te trazer um lar. O dinheiro ele pode te comprar a melhor cama, mas ele não vai te trazer a paz para você dormir com tranquilidade. Você pode até pagar a melhor academia para poder ter o melhor treinador, ter o melhor condicionamento físico do mundo, mas tem coisas que são de graça que o dinheiro não paga. Mas quem tem dinheiro e não entende isso, não tem nada. Já ouviu aquela questão aquela frase que diz assim, que tem muita gente
que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, então o dinheiro, ela tem essa vertente. Se você não compreender isso, chega uma hora que quando você conquistar o dinheiro vier para tua conta, vier para o teu bolso, ele não vai ter sentido para você. Porque você não vai ter desejo, você não vai ter vontades, nada mais vai suprir você. Então, pensa nisso, reflita nisso. E eu espero que esse vídeo, ele te ajude de alguma forma.